Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina. Não sejamos mais como meninos arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento, qualquer ensinamento falso, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, por pessoas que inventam mentiras e levam outros para caminhos errados. Não mais sejamos como meninos. Aqui nos mostra, não mais sejamos como bebês. É importante crescermos em vida. O inimigo de Deus hoje levanta muitas doutrinas, conceitos e opiniões para atrair os filhos de Deus e distraí-los da meta. Fazem com que usem a própria palavra de Deus para satisfazerem suas paixões e concupiscências. Usam da palavra de Deus para irem contra Deus. É uma característica dos tempos finais, como nós vimos em 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, a palavra saudável. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Isso quer dizer, ouve somente as palavras que lhes convêm para atender às suas cobiças, suas paixões, seus desejos. Como que sentindo coceira nos ouvidos. É para dar satisfação à sua carne. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Que o Senhor nos salve disso. É difícil para um bebê em Cristo discernir isso. A única maneira de escapar dessas ondas e desses ventos é nós crescermos em vida. E para crescermos em vida, nós precisamos estar em Cristo e no corpo de Cristo. Em Cristo, no que diz respeito à nossa busca pessoal, à nossa experiência individual. E no corpo de Cristo, como nossa experiência coletiva. É em Cristo e no corpo de Cristo que nós somos guardados, que nós crescemos e aí deixamos de ser bebês. Aí nós escaparemos dessas ondas e desses ventos. Porque precisamos ver, como a palavra nos diz nesse versículo 14, aqui diz, pela artimanha dos homens. Artimanha, a palavra grega artimanha refere-se a trapaça. Num jogo de dados, né? Você está trapaceando. E a palavra, quando diz astúcia, se refere a uma malandragem empregada pelos jogadores. Você sabe, esses tipos de ensinamento nos levam para longe de Cristo e do corpo de Cristo. Isso é muito perigoso. E o resultado é que então surgem divisões. Nós somos induzidos ao erro, um erro sistematizado. Traduções em inglês dizem ao sistema do erro. Não somente induzem ao erro, mas a um sistema de erro. E esse erro é para que nós não permaneçamos em Cristo, nem no corpo de Cristo. Porque o inimigo de Deus sabe. Se nós permanecemos em Cristo e no corpo de Cristo, nós vamos crescer. A unidade se manifestará. O inimigo sabe que ele será derrotado.
Como nós vimos nas mensagens anteriores, em Mateus 16, o Senhor falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja edificada. O inimigo quer nos induzir ao erro, quer destruir essa unidade revelada em Efésios 4, ou ele quer que nós permaneçamos somente numa unidade espiritual abstrata, sem a expressão prática. Mas, amados irmãos, amadas irmãs, de que adianta nós falarmos de unidade se o nosso viver coletivo não expressa um corpo? Deus deseja que nós vivamos a realidade do corpo de Cristo. Uma unidade no seu aspecto prático e não somente no seu aspecto essencial interior. Uma unidade orgânica, viva. Um corpo que todos podem ver. Um corpo no qual todos os membros funcionam. Por isso que fala desse aperfeiçoamento, é para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí nós vamos crescer e amadurecer, aí nós vamos expressar Cristo em sua plenitude. Essa plenitude tem uma estatura, e essa estatura pode se medir. Isso mostra uma expressão prática e visível. Amados irmãos, amadas irmãs, até que todos cheguemos, vamos crescer juntos, buscando o Senhor, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para trazer unidade para nós, não é para causar divisão. E vamos conhecer mais o Senhor de uma maneira viva e real. Esse conhecimento do Filho de Deus vai trazer mais unidade, mais realidade do corpo de Cristo. O conhecimento de Cristo não causa divisão. O conhecimento da palavra não causa divisão. Se causa divisão, é porque o inimigo entrou. E nós, permanecendo como meninos, nós vamos permitir que o corpo seja danificado. Que o Senhor nos salve dia a dia.